Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema. Todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos falando sobre evangelismo, a importância do campo do evangelismo, algumas ideias sobre evangelização, o conceito do evangelista. Ontem eu dei 3 conselhos simples e práticos sobre o evangelista que vai para a rua, aquele que sai para evangelizar, alguns conselhos muito importantes, porque talvez a gente passe despercebido, mas é muito importante quando a gente sai para evangelizar. E ontem eu falei um pouquinho mais sobre isso. E hoje eu quero continuar, mas com alguns conselhos sobre a importância para aquele que gosta do evangelismo, que sai para a evangelização, que ama o campo do evangelismo. Alguns conselhos básicos, mas muito importantes para nós. Um dos conselhos que eu quero dar hoje para vocês é sobre a importância de nós ter conhecimento bíblico. Precisamos ter conhecimento bíblico, precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Eu não vou dizer que você tem que ser formado em uma teologia, ter um curso avançado de evangelismo, não. Mas pelo menos nós precisamos ter uma vida de meditação diária sobre as Escrituras Sagradas. E para quem é evangelista, para quem ama o campo da evangelização, precisa de muito mais do que isso, porque muitas vezes, quando estamos no campo da evangelização, nos deparamos com pessoas que têm um conhecimento mais elevado do que nós sobre as Escrituras Sagradas. Talvez é um ímpio que ali fez questão de estudar, se aprofundar na Bíblia, simplesmente só para confrontar os crentes, só para confrontar aqueles que um dia vier falar de Jesus. Eu já conheci pessoas assim. E também encontramos muitos ateus, muito ateísmo. E os ateístas, eles têm as suas bases, eles têm as suas verdades, que eles não abrem mão. Se nós não tiver conhecimento bíblico, base bíblica, não para confrontar, não para debater, que isso não é o papel nosso do evangelista, não é o papel daquele que vai evangelizar, confrontar e combater as pessoas, não, mas é para compartilhar o reino de Deus. Mas alguém pode fazer uma pergunta a nós e nós não saber responder, fica um pouco constrangido, fica um pouco complicado no campo do evangelismo, quando alguém faz algumas perguntas bíblicas e nós não sabemos responder, às vezes perguntas básicas mesmo. Então, tenha conhecimento bíblico, estude a Bíblia, mesmo que você já é um crente antigo, veterano, mas toda vez que for evangelizar, tire um tempo para estudar a palavra de Deus, para meditar. Peça direção ao Espírito Santo de alguns textos básicos para aquele momento, alguns versículos para aqueles momentos, que o Espírito Santo é a melhor pessoa que pode nos orientar sobre isso. Então, você que ama o campo da evangelização, você que é evangelista, estude a palavra de Deus, medite nela. Se possível, faça curso sim, mas não é possível para todo mundo, então diariamente precisamos meditar e estudar na palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, bem básico, e muitos de nós usamos isso. Eu por muitas vezes, num texto de evangelização, numa conversa de evangelismo, eu usei aquele exemplo onde Paulo e Silas estavam ali na cadeia, louvando ao Senhor, depois de estar preso, também chicoteados, mas ali louvando ao Senhor. E ali as cadeias são quebradas, ali os muros, aquelas paredes são rachadas, são derrubadas. E ali aquele homem responsável, guarda da noite, o soldado responsável ali de guardar, de vigiar Paulo e Silas, ali ele ia se precipitando, se desesperou, achou que Paulo e Silas tinham fugido e ali ele ia tentar se matar. Ele ia se matar. Quando Paulo viu aquilo, Paulo gritou e falou: não faça isso. E Paulo fala algo
que essa palavra que nós evangelistas nos prende muito. Hoje mesmo será salvo tu e tua casa. Então nós usamos muito esse termo, irmão, hoje mesmo, aceita o Senhor Jesus. Então na pregação, no púlpito, nós usamos muito essa expressão, hoje mesmo será salvo tu e tua casa. A gente dá aquelas palavras profetadas, que nem é profecia, profetada na vida dos irmãos. Meu irmão, eu usei muito esse termo. Tem muitos outros versículos que a gente nos precipita. Mas Paulo ali está falando do físico daquele cidadão, não está falando da salvação espiritual, literalmente, da sua família, e nem da salvação espiritual dele, da salvação eterna. Paulo está falando do físico dele, porque ele tinha uma missão ali, a noite toda, vigiar eles dois, e se caso ele não cumprisse aquela missão, o regime militar romano, ele ia ser morto, e ia ser morto também a família dele, porque ele não cumpriu uma ordem. Então ele ali queria se matar, talvez para não ver a família dele morrer. Então ele preferiu se matar. E Paulo estava falando do físico, não estava falando da vida eterna dele e da família dele. Aí mais adiante a gente vai conhecer o texto e realmente mais adiante depois ele tem um encontro com o Senhor Jesus através da pregação de Paulo e a sua família também. Aí ali ele tem um encontro com Cristo e de maneira eterna eles têm a salvação deles. Amém? Então são esses textos que a gente usamos muitas vezes e muitos outros usamos na evangelização, na pregação, mas não tem nós nem noção do que está falando, nós não temos nem noção. Eu por muitas vezes falei sobre Deus como Pai. Meu irmão, Deus é um Pai, tá falando, mas eu não vivia a paternidade nem biológica, eu não tinha acesso ao meu pai, eu não tinha um relacionamento com meu pai. Como é que eu não tinha nenhum relacionamento com meu pai? Eu não tinha nem liberado meu pai no meu coração e estava falando de um Deus Pai? Que autoridade espiritual eu tinha no campo da evangelização quando eu falava isso? Então, precisamos ter conhecimento bíblico, precisamos ter noção do que estamos falando, do que estamos pregando. Às vezes a gente se enrola todo, está falando no momento que é a pessoa de Jesus, aí nós configura a pessoa de Deus, aí entra o Espírito Santo. Deus é um só? Sim, os três são um só, mas ambos desenvolvem uma função diferente sobre nós. Ambos desenvolvem. Então precisamos ter noção sobre isso, ter entendimento, para que quando a gente for para o campo evangelístico ou campo missionário também, nós não nos deparemos com situações onde vamos passar vergonha, ficar ali constrangido, até mesmo frustrado com nós mesmos. Então estude a palavra de Deus. Se vai evangelizar hoje, seja na rua, na praça, no ônibus, seja na igreja, não sei, mas estude, medite, mesmo você conhecendo, peça a Deus novos textos, nossos versículos, mas lê o texto, o contexto, lê a história toda para ter noção do que está falando. Amém? Então, no dia de hoje eu quero compartilhar para você a necessidade que nós evangelistas precisamos ter do conhecimento das Escrituras Sagradas. E lógico, viver também, não só conhecer tecnicamente, não só conhecer como um livro histórico ou um livro religioso, mas viver primeiramente. Mas precisamos ter totalmente noção do que estamos falando, e isso é na meditação e no estudo diário da Palavra de Deus. Amém? Graça e paz, até amanhã! O Evangelho